Bom dia, galerinha. Sou a professora Maria Aparecida, professora de língua portuguesa. Vim aqui hoje com esse vídeo para mostrar para vocês, alunos do 9º ano, né? Vamos trabalhar um gênero literário. Mas primeiramente eu quero dizer a vocês que estou morrendo de saudade de vocês, sentindo falta daquele abraço, daquelas conversas, da gente estar ali banca a banca, né? Conversando com vocês. Sabemos que estamos vivendo um período meio perturbado, não é só nós, né? Tá, isso é geral. Mas vai dar certo, vamos ter fé em Deus, vamos pedir a Jesus para que essa pandemia vá embora, para que possamos voltar e nos aconchegar, não é, meus amores? Então veja só, a aula de hoje é o gênero romance, romance literário. Quando vocês ouvem essa palavra, romance, esse romance é o quê, professora? Aquele romance que eu posso falar palavras bonitas, palavras de amor, declamar. Gente, este gênero romance, ele é um gênero literário que apresenta narrativa em prosa, normalmente longa, como fatos criados e relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas. Ou seja, esse gênero que vamos falar, ele é escrito em capítulos, né? É uma história contada, que ela pode ser real, ela pode ser fictícia, imaginária. Como o gênero romântico é diferente desse aqui, por quê? Temos que diferenciar o romance da literatura com o romance poético, porque são coisas totalmente diferentes. E o romance é a forma literária mais popular do Ocidente, né? Como eu já falei antes, o poético é quando você é aquele que pertence ao heroísmo, né? O mocinho galanteador com a mocinha. Esse ele vem mais com dramas, com momentos de terror, ficção, né? Ação. Então esses são o que vem na literatura do romance. Ele é um gênero textual, é uma narrativa com vários tramas e mais de um núcleo. Por isso que ele é diferenciado do gênero romântico, do romance romântico. Veja só, eu não posso dizer que o gênero romance teve início tal época e acabou em tal época. Não. O gênero romance literário, ele surgiu nos meados do século XVII. Esse gênero literário, o romance. O romance romântico surgiu no século XVIII. Veja aí a intercalação de um para o outro. Se o romance, que é um trama, que é um gravado, pode ser uma novela, pode ser um filme, que a gente vê que tem vários livros que são gravados novela, gravados filmes, né? Por exemplo, vocês, que eu sei que vocês já assistiram e gostam muito. Lembra daquele filme, a saga Crepúsculo? Ali é um romance. Naquela saga ela vem o quê? Ela vem ação, ela vem terror, não é? É uma história que envolve todo aquele drama daquelas famílias, né? Com aquela moça que não é uma vampira. Então, assim, é um romance. Aquele romance também que vocês lerem muito. 50 tons de cinza também é um romance. E entre esses tem vários tipos de romance, gente. Vimos aqueles romances, tem os romances infantis, como Branca de Neve, A Bela Adormecida, não é? Então, assim, tem vários tipos de romance. O romance, para ele vir, nos exemplos, para a gente saber realmente a estrutura do romance literário, ele vem. A narrativa é longa. Essa narrativa longa ela é escrita em prosa, geralmente dividida em capítulos, como eu falei no começo. Ela tem um ambiente espacial, aonde vai acontecer aquela história, né? Aquele ambiente, né? Então, o ambiente espacial acontece em determinado tempo, que pode ser linear ou não linear, na parte da cronologia. Também nós temos o enredo e a trama. Sabemos que tudo para fazer
uma história tem que ter todo aquele contexto, aquele enredo para poder se desenvolver. Então, conta uma história que é apresentada a parte de encadeamentos de eventos. Também temos a presença de personagens. Se é contada uma história, se é uma narrativa em prosa, tem os personagens. Os personagens que podem ser plenos ou complexos, protagonistas ou antagonistas, né? Aquele que é o principal, aquele que vai fazer toda a estrutura, aquele que é o ator principal, e tem aqueles que são os coadjuvantes. Então, o romance surgiu no início do século XVII, que foi o que eu falei para vocês, esse romance literário, né? No século XVII, tendo como um dos principais atributos a hibridez, manifestado na combinação de gêneros, como eu falei para vocês, novela, cartas, narrativa de viagens. Então, a gente sabemos que no romance, se ele é literário, temos os autores, temos os escritores, temos os poetas. Então, está aqui, eu vou focar um pouco mais nos poetas brasileiros, nos escritores brasileiros. Então, veja, primeiro eu coloquei aqui Clarice Lispector, ela não é brasileira, mas ela fez parte da história, né, dessa classe de literatura, foi muito importante no Brasil. Um livro, uma das obras delas, A Paixão Segundo GH, que era uma história que não tinha, vamos dizer, o eu lírico, ele não estava na história, mas é uma história que vem retratando a história de uma patroa, uma empregada, e assim sucessivamente. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque vocês têm que ficar curiosos e procurar compreender. Temos aqui Mário de Andrade. Mário de Andrade, todos nós sabemos, né, um famoso escritor que lançou também esta obra, o romance Macunaíma. Quem nunca ouviu falar de Macunaíma? Macunaíma é aquele da história do índio, né, preguiçoso. Nós não somos preguiçosos, isso é um romance. Por isso que eu expliquei a vocês que o romance ele pode ser escrito uma história verdadeira ou imaginária. No escritor, em Macunaíma, relata a história de um índio que é preguiçoso, e aí tem vai desenvolver uma ação dentro daquele romance. Temos também o saudoso Aloysio de Azevedo, né, com Cortiço, muito bom livro, já li, maravilhoso. Cortiço, quem se lê se apaixona porque relata uma história da sociedade. Eu tenho comigo que esses escritores, quando eles começavam a fazer esses romances, parece que eles já tinham alguma coisa sobre os dias atuais. Gente, o que esses escritores fazem é o que acontece hoje. O que eles relataram naquela época é o que está acontecendo hoje, né? Temos José de Alencar, né, que vem relatar a doce virgem dos lábios de mel, que é a Iracema, né, aquela índia que todo homem se apaixonava quando via aquela mulher com aqueles olhos arregalados, aquela paixão, os homens se apaixonavam. Então, uma história de José de Alencar. E ele tem vários outros, ele tem a história de Lucila, ele traz o livro Senhora. Tudo isso são romances que, se vocês começarem a ler, vocês vão se apaixonar e não vão desistir. Temos também esse cara, eu digo a vocês, para mim, ele é o pai da literatura. É o Machado de Assis, escritor negro, não é? Então, assim, ele é o cara. Machado de Assis, dentro da literatura, ele é o cara. Ele veio com a obra Dom Casmurro, que conta uma história, que vem falando do relacionamento, que teve ciúme, que teve traição, que até hoje fica aquela dúvida, houve ou não houve traição entre Bentinho e Capitu. Então, vocês querem saber se houve ou não? Então, leiam. E também o Machado de Assis, outra obra belíssima que em todas as áreas, em todas as universidades, se trabalha, que é Memórias Póstumas de Brás Cuba. Gente, leiam. Vão lá no YouTube, vão nos livros, procure, se não tiver, compre o livro. É maravilhoso, uma história. O cara vem retratar a história dele após a morte. Veja só, quando vamos contar uma história, começamos pelo nascimento, não é mesmo? Ele
essa história ele veio contando como se tivesse morrido, como se ele tivesse ido pro velório dele, entendeu? Aquele enredo, aquela história que a gente acha, não, isso não existe, isso aqui é mentira. Mas o cara é o cara realmente, Machado de Assis. Né? Também temos o José Saramago, que vem comemora de eventos. Esse autor também não é brasileiro, mas ele contribuiu muito na Academia de Letras no Brasil. Também temos os nossos queridos, que não podemos deixar de falar, Guimarães Rosas, não é? Que veio com seu romance sobre Grandes Sertões Veredas. E também Graciliano Ramos, com Vidas Secas. Isso aí retrata, gente, é o nosso dia a dia, né? Nós que moramos o Nordeste, essa história, esse enredo, Vidas Secas, muita gente conhece essa história, né? Aqueles imigrantes, aquelas pessoas assim. É belíssimas as obras. Então, gente, o romance, ele pode ser um romance romântico. Quando ele tem um romântico, ele é o idealismo, heroísmo, amor, alegria, a pátria ou alguém. É luta entre o bem e o mal. Esse é o romance romântico. O romance histórico. Como pode ser o romance histórico? Ele vem relatar o quê? A vida, os costumes, a época, o lugar onde aconteceu aquela história. É a união entre ficção e realidade. Também nós temos o romance naturalista, né? Que aponta o quê? Os aspectos patológicos dos personagens e suas características. Nós temos também o romance modernismo, que vem do modernismo. É um protesto, uma evolução à quitação social, que vem trazer, relatar os fatos da sociedade. Temos também o romance indianista, né? O que é que ele vem relatar? O que é que ele vem tratar para nós? Cultura, crença, costumes de quem? Indígena, ou seja, de nós índios, dos índios daquela época e de nós agora também, né? Por se tratar da história no acontecimento. Tem o romance urbano, que esses que são os mais lidos, que a gente sabe que os urbanos é aqueles que são gravados, é aqueles que são produzidos na cidade, não é? Temos o romance regionalista, tipicamente brasileiro, questões sociais, respeito das regiões brasileiras. Temos também o romance realista. Ele vem trazer aqui uma crítica à sociedade e às instituições, sejam elas políticas, religiosas ou familiar. Então, gente, para esse gênero romântico, sabemos que tem muitos autores que são brasileiros e também sabemos que tem autores que fizeram essas belíssimas obras que também não são brasileiros, mas que fizeram parte dessa história. Então, eu gostaria de convidar a professora Franciele para vir colaborar conosco com os nomes desses autores, né, que faz parte também da nossa literatura. Seja bem-vinda, professora Franciele. Muito pode obrigada, ficar à vontade. Aparecida. Good morning. How are you guys? Bom dia, como vocês estão? Pessoal, como a professora Aparecida citou, existe sim, e muitos escritores, no caso romancistas, da língua inglesa. Vou citar alguns para vocês que eles têm a sua escrita mais voltada à ficção, como Percy Brown, Jim Butcher, Dan Abnett, Bernard Cornwell e R.A. Salvatore. São esses que eu gostaria de trazer para vocês, que são romancistas da língua inglesa. E com isso eu trago para vocês também algumas palavras que a gente pode pegar do conteúdo que, no caso, são as características desse conteúdo que é romance literário, e aprender na língua inglesa. São elas: novel, que significa romance, é muito parecido com a palavra novela, não é? E romancista, vocês vão acrescentar IS, novel tá ótimo. Novelist, romancista. Outra palavra que vocês veem no romance, que vai ter a ação, vai ter conflito. Então, ação, action. O romance, ele também vem em prosa, certo? Prose. A narrativa, como está aqui, narrative. Vai ser descrito o lugar onde tudo ocorre, ou seja, place, e o personagem da história, character.
Espero que vocês aprendam essas palavras. Foi muito bom poder participar dessa aula. Agradeço a professora Aparecida por compartilhar da aula dela comigo. E é isso. Thank you. Bye. Obrigada, professora. Obrigada, professora Franciele. Tá vendo, gente? Como é muito importante a gente conhecer, a gente saber, né? Não só os nossos escritores brasileiros, mas que outros escritores, autores, poetas de outros países. Gente, esta aula ela é muito longa. Romance, a aula de romance, a gente não pode, não tem nem como aplicar dentro de uma aula, né? Então, ele é muito extenso. Eu fiz o resumo do resumo para passar para vocês. Espero que vocês compreendam. Agora eu quero dizer a vocês que também nessa época a gente sabemos que não só nós sabemos que a literatura faz parte da vida do cotidiano de todos, né? E para isso, para contribuirmos com nossos atletas que podem também, né, nessa época, será que esses romancistas, será que essas pessoas que fazem essas obras, eles não tinham um momento de lazer? A vida deles era só estudo? Não, eles tinham lazer. Então eles também poderiam ter, sabe, um dia eles tirar para ir a um esporte, para ir praticar algo. Por isso eu convido agora o professor Alisson para vir contribuir conosco com a sua aula de Educação Física. Seja bem-vindo, professor Alisson. Obrigado. Se à vontade. Obrigado, professora Cida. Com certeza, alguns anos atrás, os atletas também eram uns novelistas, como diz a professora de inglês, Franciele, romancista, né? E com certeza eu também sou um novelista. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre o futsal, mais precisamente sobre os fundamentos técnicos do futsal. Bom, antes da gente iniciar nossa aula falando dos fundamentos técnicos do futsal, a gente tem que saber primeiro o que são fundamentos técnicos do futsal. Os fundamentos do futsal são as técnicas utilizadas durante o jogo de futsal. Passe, chute, cabeceio. E esses são exemplos de fundamentos do futsal. E quais são eles? Certo? São fundamentos do futsal o domínio, a recepção de bola, o controle de bola, a condução de bola, o passe, o chute, o cabeceio, o drible e aquela finta. Quem é jogador vai saber, né? Fundamentos de controle de bola no futsal. Bom, a gente vai ver o que é o fundamento de controle de bola, o conceito, certo? O controle de bola no futsal é diferente do domínio, certo? De bola, pois se refere-se ao ato de manter a bola sob controle, sem deixá-la cair, certo? No chão. Essa técnica também é popularmente conhecida e também muito usada por quem está aprendendo, principalmente as crianças, que é qual? A embaixadinha, certo? A embaixadinha é um controle de bola. O fundamento recepção ou domínio de bola no futsal. Bom, é o ato de receber a bola no futsal. O domínio pode ser realizado com qualquer parte do corpo permitida pelas regras do futsal, certo? Com o pé, coxa, peito, cabeça e outras partes. A principal e mais indicada técnica para a recepção do domínio da bola do futsal é a pisada. Quem joga, quem tem um mínimo de noção de futsal, um pouquinho, nem que seja pouco, sabe que quando o coleguinha dá aquele toque, a gente dá aquela pisada, certo? Isso é uma recepção de bola perfeita. Que é quando o jogador pisa na bola, né? Parou ela ali e recebeu. Pronto. Isso é uma recepção de bola no futsal. E agora vem com ele o fundamento condução de bola no futsal. Bom, a condução de bola é o ato de conduzir a bola sobre o domínio através da quadra de jogo, né? É possível fazer a condução de bola em linha reta ou com mudanças de direção, que são aquele zigue-zague, né? Para enganar o adversário. A condução pode ser feita usando a parte da frente do pé, o peito do pé, né, chamado de peito do pé popularmente, ou pisando na bola, rolando, o chamado rolinho. É muito importante que a condução seja feita com a bola sempre próxima ao pé do jogador. O fundamento passe de bola no futsal. Bom, o fundamento passe é o ato de enviar a bola para o jogador da mesma equipe, certo? O passe pode ser realizado com qualquer parte do corpo, permitida pelas regras do futsal. Com os pés, com a coxa, o peito, a cabeça, pode ser com o calcanhar, se você for um pouco mais habilidoso. A técnica mais utilizada de passe é feita tocando a bola com a parte interna do pé, o chamado passe colocado, que é aquilo que você dá aquele passe perfeito, seu colega recebe e faz aquele golaço, né? Fundamento, chute ou finalização no futsal. O chute no futsal
é o ato de enviar a bola em direção à meta ou gol, né, pessoal? Vocês sabem que aquele nome lá não é claro, certo? É meta. Quando você faz o gol, você mira na meta da equipe adversária com a intenção de marcar um gol. O chute pode ser realizado com qualquer parte do corpo permitida pelas regras do futsal, lembrando sempre, né? Chute com a parte interna do pé, que é o chute colocado, com o peito do pé ou de bico. Pode ser de calcanhar, pode ser com a coxa, com a cabeça. O melhor chute é aquele que une a precisão e a força e fazendo o gol. Esse com certeza é o melhor chute. Agora nós vamos ver o fundamento cabeceio. Não muito utilizado no futsal, mas com certeza pode ser que alguma ocasião aconteça de usar e a gente vai falar. O fundamento cabeceio é o ato de andar uma cabeçada na bola. Pode ser usado de forma defensiva, né? Pode ser usado também para fazer o gol, para dar passes ou em forma de chute, como uma finalização, certo? A técnica mais utilizada de cabeceio no futsal é feita usando a região da testa, beleza? O fundamento drible no futsal. O drible no futsal envolve outros dois fundamentos, o domínio e a condução. O drible é o ato de passar a bola por um marcador, dominando e conduzindo a bola. O drible exige mudança de direção, criatividade, velocidade e agilidade, com a intenção de enganar o adversário e passar por ele. Bom, agora vamos falar do nosso último fundamento de hoje, que é a finta no futsal. A finta no futsal é diferente do drible, né? Pois ela é feita sem o domínio da bola, também conhecida como drible de corpo. Quem é atleta ou quem tem um mínimo de noção sabe quando você vai dar aquela finta para dar enganada no seu adversário. A finta é um movimento criativo com mudança de direção sem a bola, feito para enganar o adversário com o objetivo de alcançar ou receber a bola. Bom, galera, hoje foi nossa pequena aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado muito vocês. E vocês não fiquem só nessa aula, por favor, pesquisem mais sobre o futsal, sobre mais algum fundamento. Pode ser que eu tenha deixado de falar alguma coisa aqui, porque a aula é bem resumida, certo, pessoal? Para a aula ficar mais dinâmica para vocês assistirem. Então, beijão para vocês, do seu professor mais forte, e nós se vemos logo mais. Tchau, tchau. Ai, professor Alisson, cansei com tanto atletismo. Ai. Então, gente, é isso aí. Como eu disse a vocês, a aula sobre romance é longa, muito extensa. Se fosse, a gente passaria aqui o dia todo, entraria na noite e não terminaríamos. Portanto, essa é uma breve explanação da aula. Quero que vocês procurem, pesquisem esses autores e outros, entendeu? Para compreender melhor. Então, desde já, obrigado. Um beijo para vocês e tchau. Até a próxima aula.